Olá, amigos da Band, tudo bem? Vamos falar agora sobre o salário família, sobre o valor do salário família. Vamos conhecer a tabela do salário família 2021. Primeira coisa que eu preciso te falar é que essa tabela é atualizada todos os anos. Então, a tabela que eu vou te mostrar agora é a tabela do salário família para 2021. Você vai ter lá o conceito de baixa renda, portanto, qual é o valor máximo de remuneração que o empregado vai receber para ter direito ao salário família e qual é o valor efetivo do recebimento do salário família. É isso que nós vamos conhecer agora. Por que é tão importante eu te falar que essa é a tabela de 2021? Porque todos os anos você precisa se atualizar. Então, todos os anos essa tabela é atualizada. Normalmente no mês de janeiro, no comecinho do ano, é feita uma portaria e essa portaria atualiza os valores. Tudo bem? Vem comigo então para nós conhecermos os valores do salário família 2021. Está no seu material, é a portaria 477 de 2021, que foi publicada em 12 de janeiro desse ano e que traz lá no artigo 4º o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2021 é de R$ 51,27 para o segurado com remuneração não superior a R$ 1.503,25. Portanto, meus amigos, é este o valor máximo de remuneração que o nosso empregado poderá receber para ter direito ao salário família, R$ 1.503,25. Então, por exemplo, se ele tem um filho de até 14 anos ou inválido de qualquer idade e tem uma remuneração de até R$ 1.503,25, o valor que ele vai receber de salário família é de R$ 51,27. Faremos o seguinte, vou trabalhar aqui com você alguns exemplos e vou inclusive recorrer ao nosso material para que nós possamos entender ainda melhor esse tema. Vem comigo. Exemplo de número 1, imagina que nós temos um trabalhador que tem um salário de R$ 1.500. R$ 1.500, este nosso empregado tem 5 filhos. E aí como é que fica? Muito simples, o salário dele é de 1.500. Se ele tem 5 filhos, todos menores de 14 anos, ele trouxe a documentação de todos eles. Lembra que eu comentei nas aulas anteriores sobre a documentação? Ele trouxe a documentação de todos eles, a depender da idade. Nós temos ou a cópia da caderneta de vacinação ou o comprovante de frequência escolar. Trouxe a documentação, portanto, ele vai ter direito neste mês a 5 cotas de 51,27. 5 vezes 51,27 vai ter direito o nosso trabalhador a R$ 256,35 de salário família. Tudo bem? Bacana? Amigos, é óbvio que neste momento eu vou falar de valores brutos, mas este nosso empregado, que é um empregado, imagina um empregado simples, ele tem um salário de R$ 1.500, tem 5 filhos, ele não trabalha com a área trabalhista, a legislação, não conhece o direito do trabalho, direito previdenciário, não conhece de departamento pessoal. Para ele, o que cai na conta dele, obviamente em valores brutos, nós ainda vamos trabalhar aqui com descontos, o que cai para ele em valores brutos é R$ 1.500 de salário, mais R$ 256,35 de salário família. Portanto, R$ 1.756,35 fora os descontos. Muito bem. Imagina que determinado dia o chefe dele chega nele e fala assim: fulano, eu preciso que você fique até mais tarde, você vai fazer 1 hora extra. Gente, quando se fala em hora extra, o que a gente imagina? A gente imagina assim, pô, hora extra, vou trabalhar mais, vou ganhar mais também. Ele fala, pô, vou fazer sim, com certeza vou fazer. E ele fica lá e faz 1 hora extra. No final do mês, quando formos fechar a folha desse trabalhador, o nosso sistema vai fazer assim, acompanha comigo. Então lembra, né? Salário de 1.500, 5 filhos. Vai fazer assim, cálculo de 1 hora extra. Então, 1.500, imagina que ele tem uma carga horária de 220 horas e é 1 hora extra de 50%. 1.500 dividido por 220 mais 50%, 1 hora extra dele vale R$ 10,23. Vamos imaginar um mês que tem um DSR de 25 por 5, 25 dias úteis, 5 dias não úteis. Então, dividido por 25 vezes 5, ele tem ainda um direito a R$
2,05 de DSR. Beleza. O que o nosso sistema vai fazer? 1.500, que é o salário, mais 10,23, que é uma hora extra, mais 2,05, que é o valor do DSR, remuneração total do mês, 1.512,28. 1.512,28, meus amigos, ainda é de baixa renda? Não. Professor, como assim não é mais de baixa renda? De novo, acompanha comigo o texto da portaria 477 de 2021. Ela vai dizer que o valor do salário família é de R$ 51,27 para o segurado com remuneração. E, meus amigos, aqui não é salário. Aqui é remuneração, e você entenda como remuneração o conjunto de títulos recebidos pelo nosso empregado. Só que nesse caso específico, são aquelas verbas, aqueles títulos recebidos por ele, que tenham incidência do INSS. Tudo bem? Que incidam o INSS, que entrem no cômputo do salário de contribuição dele daquele mês. Dá uma olhada comigo nos primeiros textos aí do seu material, quando eu falo assim, observações, artigo 4º da portaria 477 de 2021. A primeira coisa que eu comento é assim: considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da soma dos salários de contribuição correspondentes a atividades simultâneas, ou seja, mais de uma empresa, e o salário de contribuição é a soma de todos os proventos que o empregado recebe no mês, que possuem incidência de INSS, como eu comentei agora. As únicas exceções são os valores de 13º salário e 1/3 de férias, que, embora possuam incidência de INSS, não são considerados no cômputo dos proventos de remuneração mensal para fins de apuração do direito do salário família. Vamos entender essas três coisas que nós lemos aqui. Primeira coisa que eu falei, ainda que ele ganhe salário de mais de uma fonte pagadora, de mais de um empregador, por exemplo, ele tenha mais de um emprego, se eu somar os salários de mais de um emprego, as remunerações de mais de um emprego, e passar de 1.503,25, ele perde direito do salário família. Exemplo, imagina que ele ganha R$ 1.200 numa empresa e mais R$ 1.200 em outra empresa. Vai ter direito ao salário família? Não, porque nós lemos o texto aqui, que para ter direito, eu tenho que considerar todos os valores que ele recebe, ainda que receba de mais de uma empresa. 1.200 com 1.200, meus amigos, ele vai ter direito a 2.400 no mês, salário de 2.400. Duas fontes pagadoras, mas o salário é de 2.400. Logo, perde direito ao salário família. Aí você fala assim, Rafael, mas como que eu, empregador, vou saber quanto ele ganha numa outra empresa? Meus amigos, sempre que o nosso empregado tem mais de um vínculo de emprego, nós precisamos ter este conhecimento. E nós precisamos ter o conhecimento também de qual é a remuneração deste trabalhador na outra empresa. Inclusive até para o e-social. O e-social, para as empresas que já utilizam, já mandam, já estão obrigadas a mandar a fase de remuneração, os eventos periódicos, o e-social pede no evento de remuneração qual que é, se ele tem outro vínculo, então se ele tem outra fonte pagadora, outro vínculo de emprego, qual é o CNPJ dessa outra empresa e qual é a remuneração que ele tem nessa outra empresa. Então, tanto a empresa A, que ele tem vínculo, quanto a empresa B, vai ter que mandar os dados da outra empresa. Então, elas precisam conversar, obrigatoriamente elas precisam conversar. De repente elas falam assim, você fecha a folha primeiro, então você me manda os dados, depois quando eu fechar a minha eu te mando os dados, alguma coisa nesse sentido. Legal? Mas elas têm que conversar. E é a obrigação, inclusive, do trabalhador comunicar a essas empresas que ele tem outro vínculo, que ele tem outro emprego. Professor, mas não tem problema, ele tem mais de um emprego? Não tem problema nenhum. Aliás, eu ouço muito isso, né? Um mito. Pô, mas o empregado tem mais de um vínculo? Não pode. Claro que pode, ele pode ter quantos vínculos ele quiser. O que ele não pode fazer é concorrer com o seu empregador, mas isso a gente vai tratar melhor, inclusive, na aula de justa causa. Vou comentar sobre isso. E, claro, ele não pode arrumar dois empregos dentro do mesmo horário, porque não tem como ele trabalhar para dois empregadores ao mesmo tempo. Por outro lado, quantas pessoas não trabalham durante o dia e dão aula à noite, por exemplo? Portanto, tem dois vínculos de emprego. Eu mesmo
Trabalhava numa empresa e dava aula numa faculdade à noite. No começo de carreira docente, eu fazia justamente isso. Trabalhava como empregado numa empresa e dava aula à noite. Muito bem. Quantos empregados não têm 2 empregos? Meio período aqui, meio período ali e assim sucessivamente. O que os empregadores precisam fazer é tomar conhecimento da remuneração do outro vínculo de emprego. Tudo bem? Isso é válido para todas as situações, não só quando ele tem direito ao salário família, mas para todas as situações, porque nós veremos lá na frente que a tabela do INSS ela tem um teto e o empregado não pode ultrapassar esse teto. Tudo bem? Então o primeiro texto é isso. Tenho que ter conhecimento da remuneração deste trabalhador caso ele tenha mais de um vínculo de emprego. Segundo texto que nós lemos, eu falei assim, né, o salário de contribuição é a soma de todos os proventos que ele receba no mês que incidam em INSS. E no texto seguinte eu falei que as únicas verbas que não entram para esse efeito são o 13º salário e 1/3 de férias. 13º salário, gente, tem INSS, veremos isso lá na frente. 1/3 de férias tem INSS, veremos lá na frente. Mas quando o empregado recebe 13º ou recebe 1/3 de férias, porque está tirando férias no mês, isso não faz com que ele perca o direito do 13º naquele mês de recebimento dessas verbas. Tudo bem? Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que meu trabalhador tem um salário de R$ 1.200 e vai tirar férias neste mês. Sempre que eu pago férias, eu pago também 1/3. Nós veremos isso na aula de férias. 1/3 de 1.200 é R$ 400. Portanto, neste mês, a remuneração incidente de INSS dele será de 1.600. 1.200 mais 400, tudo bem? Lhe pergunto, vai perder o salário família? Não, não vai perder o salário família. Por que não vai perder o salário família? Embora a remuneração dele seja de 1.600, estes 400 são de 1/3 de férias, que não faz com que ele perca o salário família. Tudo bem? Mesma coisa para o 13º. Lá em dezembro, 1.200 de salário mais 1.200 de 13º, opa, não perde. Não perde o salário família, porque o 13º salário, embora tenha incidência de INSS, não faz com que o empregado perca o direito ao salário família. Tudo bem? Todas as outras verbas que tenham incidência do INSS e que ele receba no mês, eu vou somar. Se passar de 1.503,25, ele não tem direito ao salário família, porque ele não se encaixa no conceito de baixa renda, legal? Lembra sempre que para ter direito ao salário família, precisa ser de baixa renda e ter filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Tudo bem, meus amigos? Neste momento, de repente ainda você não tem assim, uma ideia de todas as verbas que incidem em INSS, a gente vai tratar mais disso nas aulas seguintes também, mas olha só, tem uma tabela no final do seu material, que é uma tabela de incidências. Lá tem incidência de INSS, de FGTS e de imposto de renda. Se você tiver dúvida, dá uma olhada lá. Todas aquelas que tiverem incidência do INSS, sim, entram para este conceito. Lembra sempre que 13º e 1/3 de férias tem INSS, mas não faz com que o empregado perca direito ao salário família. Legal? Vamos a mais um exemplo. Vamos ao exemplo 2. Imagina que eu tenho um trabalhador que tem um salário de R$3.000. R$3.000 é de baixa renda? Você fala, não, professor, claro que não. Baixa renda é até R$ 1.503,25. Logo, esse cara não é de baixa renda. Legal. Só que esse trabalhador, vamos imaginar, foi admitido em 28 de junho. 28/6. Portanto, no mês de junho, ele trabalhou 28, 29 e 30. Trabalhou apenas 3 dias, legal? O que você vai fazer? Salário dividido por 30, então 3.000 dividido por 30, R$100, R$100 é o valor do salário dia, vezes 3 dias, ele só trabalhou 3 dias no mês de junho. Em junho, o nosso empregado receberá R$300. Pergunto, terá direito ao salário família no mês de junho? Tenho certeza que você neste momento está falando assim, terá, porque ele só vai receber R$300. Amigos, não terá direito ao salário família. Aí você fala, professor, mas ele só está recebendo R$300. Sim, mas a primeira pergunta que eu te fiz é,
R$ 3.000 de salário é baixa renda? E a resposta foi não. Portanto, se o empregado já inicia o mês com um salário superior ao da tabela do salário família, ele já não tem direito ao salário família porque ele não é de baixa renda. Este empregado tem um salário de 3.000 e só está recebendo R$ 300 porque só trabalhou 28, 29 e 30, só trabalhou 3 dias no mês. Isso não faz com que ele tenha direito ao salário família. Se não, meus amigos, o empregado que ganha R$ 10.000 e só trabalha um dia no mês, porque foi admitido no último dia do mês, teria direito ao salário família e, concordo comigo, isso estaria completamente fora do intuito, do sentido da existência do salário família, já que não se trata de um trabalhador de baixa renda. Acompanha comigo na sequência dos textos que lemos no seu material, quando eu digo assim: o direito à cota do salário família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados. Então veja, o direito à cota do salário família é definido em razão da remuneração que seria devida no mês. E seria devido quanto? Seria devido R$ 3.000. Como ele só trabalhou 3 dias, só recebeu 300, mas seria devido 3.000. Logo, ele não tem direito, tudo bem? Então, repito, sempre que o salário do empregado já for superior à tabela do salário família, ele não tem direito porque ele não é de baixa renda. Vamos a mais um exemplo, exemplo 3. Imagina um trabalhador que tem um salário de R$ 1.200 e foi admitido no mesmo dia do outro. Então, este trabalhador tem um filho menor de 14 anos, então ele é de baixa renda, tem um filho menor de 14 anos. Pergunto, vai ter direito ao salário família? Vai, com certeza. R$ 1.200 é baixa renda e ele tem um filho menor de 14. A questão aqui é quanto? Quanto ele vai ganhar de salário família? Muito simples, meus amigos. Quantos dias ele trabalhou no mês que ele foi admitido? No mês de junho, trabalhou 28, 29 e 30, trabalhou 3 dias. Portanto, fazemos assim: pega o valor do salário família, 51,27, seria o valor para o mês inteiro, divide por 30, multiplica pelos dias trabalhados, multiplica por 3. Terá direito o nosso empregado a R$ 5,13. Amigos, uma fortuna de R$ 5,13 de salário família. Claro, porque só trabalhou 3 dias no mês. Tudo bem? É no seu material, quando eu digo assim, a cota do salário família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão do empregado. Atenção aqui comigo, só nos meses de admissão e demissão. Professor, neste mês aqui ele está retornando de férias. Normal, não muda nada. Professor, neste mês aqui ele está retornando de afastamento. Quando nós falamos de afastamento para a Previdência, no mês que ele é afastado para a Previdência, a empresa paga integral. No mês que ele retorna de afastamento, quem paga integral é a Previdência. Isso é se ele tem direito ao salário família. Portanto, em afastamentos previdenciários, não existe essa questão da proporcionalidade. Proporcionalidade é para admissão e demissão, tudo bem? Então, este cálculo que eu fiz agora com você, ele vale tanto para a admissão como para a demissão. Fiz aqui com a admissão e lá na frente, quando eu falar de rescisão, veremos também isso na demissão. Aliás, trataremos do salário família novamente na folha de pagamento com o funcionário admitido ao longo do mês, no curso do mês. Você vai ver de novo esse conceito, você vai praticar isso também, vai fazer isso na prática. Legal? Tudo bem? Lembra sempre que todos esses conceitos que eu estou lendo aqui com você estão lá no artigo 4º da Portaria 477 de 2021, portaria publicada no ano de 2021, atualizando valores da Previdência. Entre estes valores, o artigo 4º traz os valores de salário família. Último texto lá do nosso material, na sequência acompanha comigo, o salário família é pago nas folhas de janeiro a dezembro, não sendo devido na folha de 13º salário. Aqui é muito simples. O empregado ele tem direito a 12 meses de salário família no ano, 12 cotas no ano, tudo bem? Bacana? Na folha de 13º, não existe pagamento de salário família. Então, puxa, o empregado tem um salário de 1.200, estou pagando aqui a folha do 13º.
Entra salário família? Não. Não entra, porque o salário família é somente para as folhas de janeiro a dezembro, são 12 meses no ano que ele tem direito ao benefício da Previdência. Bacana, tudo bem? Te vejo nas próximas aulas então. Lembra que esse conceito do salário família utilizaremos lá na folha de pagamento, utilizaremos também lá na rescisão, veremos e você vai executar na prática todos esses cálculos que aprendemos aqui. Até a próxima aula, até mais. Tchau, tchau.